Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Levítico, o capítulo de número 14. Hoje nós vamos expor todo este capítulo. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu já informo as crianças que passarei a elas três, na verdade, ilustrações relacionadas com a exposição. Em casa, depois os pais poderão fazer bom uso das ilustrações das crianças para explicar a cada uma delas o sermão dessa noite. E já lembro os irmãos que também enviarei um devocional com base neste capítulo para os irmãos fazerem esse devocional no decorrer da semana. Queridos, nós vamos expor todo o capítulo, porém eu vou iniciar a leitura, vou ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Depois, durante a exposição, nós daremos sequência aos demais versículos. Então, todos localizaram Levítico, capítulo de número 14. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva, diante de um Deus santo. Então, a ideia é nós refletirmos e pensarmos sobre como nós devemos viver na presença do nosso Deus. Acompanhem comigo, queridos, a leitura do verso de número 1 até o verso de número 10. Após eu farei uma oração pedindo para que o nosso Deus nos ilumine e nos dê compreensão da palavra. Vamos fazer a leitura. O texto diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de alimentos amassada com azeite, e 1 log de azeite. Até aqui, queridos, vamos orar, pedir para que o Senhor nos conduza, nos dê entendimento da palavra. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, graças nós te rendemos pela Tua verdade. E nesse instante, Senhor, clamamos para que Teu Santo Espírito nos conduza e nos dê entendimento. Pedimos, ó Pai, para que possamos crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. Que Tua palavra, ó Pai, molde o nosso coração para sermos trabalhados e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos auxilie neste momento, ó Pai. Livra nossa mente de toda e qualquer distração e que nosso coração, ó Pai, esteja centrado na Tua verdade. Assim oramos, assim pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, poucas coisas, elas são tão preciosas quanto o pertencer. Talvez a gente só perceba isso quando a gente perde aquilo que a gente chama de pertencimento. Por exemplo, uma pessoa, quando ela está internada por muito tempo, o sonho dela é voltar para casa, o lugar do qual ela realmente pertence. Um filho que ele está distante, ele sonha em se reencontrar com a família. Alguém que foi afastado dos amigos,
ele sente falta da convivência e ele não percebe porque antes aquilo parecia para ele comum. E é curioso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente só valoriza o pertencimento quando a gente é privado dele. E o mesmo, ele acontece no que diz respeito à vida cristã. Muitos crentes, eles amam profundamente o Senhor Jesus. Só que eles acabam tratando a comunhão da igreja como se ela fosse algo simplesmente comum. A gente está acostumado com a liberdade que a gente tem de congregar, de participar da adoração pública, de ouvir a palavra, de cantar com os irmãos, de desfrutar dessa comunhão. Só que a Bíblia, meus irmãos, ela não trata essas coisas como coisas simplesmente comuns. Todas essas coisas, a palavra do nosso Deus trata como grandes privilégios. Para um israelita, voltando nossos olhos agora para o nosso texto, para um israelita ser afastado da congregação, não era só, é um inconveniente que eu estou passando. É uma experiência que era vista como algo extremamente doloroso. Porque ficar separado significava viver longe da vida normal do povo de Deus. Era ser privado da adoração, era estar distante da comunhão da aliança. Semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 13, e nesse capítulo a gente viu exatamente essa situação de estar afastado da comunhão. Um homem, quando ele era declarado impuro por causa da lepra, esse homem ele era retirado do convívio da congregação. E ele passava então a viver a vida dele fora lá do arraial. Era como se fosse uma espécie de morte em vida. Eu falei isso semana passada. Só que o capítulo 13, meus irmãos, ele termina com uma pergunta importante. O que acontece se o leproso ele for curado? O capítulo 13 não falou sobre isso. O que acontece? Existe um caminho de volta para o leproso? Tem alguma esperança para quem foi afastado da comunhão? E é exatamente essa pergunta que o capítulo 14 ele vai responder para a gente. Se o capítulo anterior ele estava enfatizando a gravidade da impureza, esse capítulo aqui, meus irmãos, ele vai trazer para a gente a beleza que há na restauração que o nosso Deus ele produz. E nós veremos então, meus irmãos, que Deus ele exige sim santidade. Só que o nosso Deus ele providencia por meio da graça dele um caminho para que aquele que foi considerado impuro, ele possa então ser restaurado na comunhão, tanto a comunhão com o próprio Deus, como na comunhão com o seu povo. E nós vamos ver isso hoje. A gente chegou nesse capítulo 14, meus irmãos, e o capítulo 14 ele faz parte de uma sessão, eu já falei para os irmãos e vou continuar repetindo isso até eu sair dessa sessão. O capítulo 14 ele faz parte de uma sessão dentro do livro de Levítico, que começa lá no capítulo 11, e termina no capítulo 15, e é um trecho aonde se fala sobre distinguir aquilo que é puro daquilo que é impuro. E nos capítulos anteriores, então, nós vimos que essa distinção, ela faz uso de situações comuns da vida para ensinar para a igreja o que é visto como algo correto, algo errado diante do Senhor. Então Deus ele usa os alimentos que eram consumidos, usa o nascimento de filho, e no caso do capítulo 13 e 14 ele usa as doenças de pele, e usa tudo isso como oportunidade para ensinar diariamente para Israel sobre santidade, sobre necessidade de viver diante de Deus de uma forma que agrade a Ele. E se no capítulo 13 o texto fala de consequência da impureza, ele fala ali de lepra, e eu falei para os irmãos semana passada que lepra não é hanseníase, que é a doença que nós conhecemos hoje. Lepra é qualquer situação que desfigure parte ou todo da pele ou de algum tipo de tecido, algum tipo de superfície, alguma extremidade. Qualquer coisa que desfigurava algo é chamado de lepra. Por exemplo, mofo numa parede é lepra. Para o texto bíblico é lepra. E o texto então ele fala sobre isso, e ele diz que qualquer coisa que era avaliado como impuro, como leprosa, isso tinha que ser removido da convivência
do povo de Deus, da presença de Deus. A pessoa era afastada do culto, da comunhão, da vida cotidiana. Porém, o capítulo 14, meus irmãos, ele vai tratar sobre essa restauração da comunhão. E se no capítulo anterior a ênfase é a impureza, aqui, meus irmãos, como eu falei, é restauração. E nós vamos olhar então para esse capítulo, e a gente vai pensar um pouquinho então hoje sobre reconciliação, sobre restauração, sobre retorno à comunhão com Deus e à comunhão com o seu povo. Eu vou começar a falar então, primeiramente, do verso que a gente leu, que é do verso de número 1 até o verso de número 10. O texto ele começa a falar para a gente, nesses 10 primeiros versículos, que quando alguém se recuperava da lepra, o sacerdote, então, ele tinha que sair do tabernáculo, ele tinha que sair do acampamento e lá fora do arraial, onde o leproso estava, a pessoa que estava lá com a lepra e falou, eu fui curado, o sacerdote ia até ela para examinar ela. E esse ato do sacerdote ir até lá é extremamente importante porque o leproso, ele não podia entrar na comunidade, ele estava afastado. Então, até que o sacerdote o avaliasse e falasse assim, realmente você foi curado, até então ele não poderia entrar. Então, somente quando a enfermidade tivesse realmente desaparecido, aí então, esse ex-leproso, vamos dizer assim, ele poderia então iniciar o processo da purificação dele. Crianças, eu quero pedir para vocês, vou pedir que vocês desenhem uma pessoa sozinha e muito, muito triste. Uma pessoa sozinha e uma pessoa muito triste, porque é isso que configurava, meus irmãos, a situação do leproso. Só que quando o sacerdote ele verificava que a lepra tinha desaparecido, ele conduzia então o leproso, o ex-leproso, para uma cerimônia de purificação. E essa cerimônia, ela acontecia em duas partes. A primeira parte, ela acontecia fora do acampamento, que é o trecho que nós lemos aqui. O que tinha que fazer? O leproso ele tinha que pegar duas aves limpas. Uma dessas aves ela tinha que ser morta e o sangue dela tinha que ser derramado na água que estivesse dentro de uma vasilha. Então iam pegar uma vasilha, iam encher com água ali corrente, matar uma dessas avezinhas e derramar o sangue dela dentro dessa vasilha. Esse sangue que estava misturado então com a água, essa mistura de sangue e água, ela tinha que ser aplicada sobre uma madeira de cedro, sobre um cordão vermelho e sobre o hisopo, que é uma planta. Além disso, essa mistura, ela tinha que ser derramada sobre o leproso e a outra ave que estava viva, ela tinha que ser mergulhada nessa mistura e aí então essa ave era solta para ela voar livremente. Por que tudo isso? Por que mergulhar na madeira, colocar ali no cordão vermelho, na planta de hisopo, mergulhar, passar no leproso 7 vezes, molhar a outra ave viva e soltar ela? Meus irmãos, a gente não sabe exatamente qual que é o significado desse ritual. A Bíblia ela não traz para a gente, ela não explica para a gente por que eram usadas todas essas coisas e por que elas eram feitas dessa forma. Tem uma semelhança nesse ritual de usar duas aves, é bem parecido com o ritual do dia da expiação, que ele usa 2 bodes. Mas é claro que a gente não tem que afirmar falando que é a mesma coisa, é só algo que é bem parecido. O fato é que Deus ele não deixa claro o porquê do ritual, da forma como está sendo feita. Mas o texto ele deixa claro que Deus ele está estabelecendo o caminho pelo qual o homem ele deixa a condição de exclusão dele e ele passa a ser restaurado à comunhão do povo da aliança. Em outras palavras, a gente não precisa se debruçar e se esforçar para entender o porquê do ritual, porque a gente não vai encontrar resposta, a forma como ele é realizado. Mas a gente sabe para que ele serve, que é para justamente restaurar a comunhão. Essa cerimônia aqui, meus irmãos, depois que ela era feita, aí o texto diz que o leproso ele tinha que lavar as roupas dele,
ele tinha que raspar todo o pelo do corpo dele, cabelo, barba, sobrancelha, todo o corpo tinha que ser raspado, e ele tinha que se banhar. Depois disso, aí sim ele poderia entrar no acampamento. Só que a restauração dele ainda não estava completa. A purificação dele ainda não estava completa. E ele tinha que ficar então 7 dias aguardando e não poderia entrar na própria tenda. No 7º dia, ele repetia o processo, raspava novamente os pelos, lavava a roupa e se banhava. E no 8º dia, depois que passou esses 7 dias, no 8º dia, aí sim, ele poderia se aproximar do tabernáculo e aí ele ia apresentar ofertas ao Senhor, que é a segunda etapa da purificação dele. João Calvino, ele faz uma consideração bem interessante. Ele diz que assim como um menino, quando ele nascia, no 8º dia, ele era apresentado no templo para fazer a circuncisão, da mesma forma o leproso, no 8º dia, ele tinha que ir no templo para fazer também as suas ofertas. E João Calvino ele faz uma relação bem interessante, porque o menino acabou de nascer. E aí no 8º dia ele faz a circuncisão, faz uma oferta lá no templo. O leproso, a lepra era a morte em vida. Para quem sarou da lepra, é como se ele tivesse nascido de novo. E o nascido de novo, no 8º dia, ele vai apresentar ofertas ao Senhor. E tudo isso aqui, meus irmãos, todo esse processo, desde o matar as aves até o 8º dia, toda essa situação, antes de tudo, é para lembrar a gente que Deus, ele age com muita graça sobre a vida do seu povo. E sabe por que eu falo que Deus, ele age com muita graça? Queridos, o sacerdote, ele não cura ninguém. O agir do sacerdote não é em questão médica. Ele só avalia. Sacerdote não cura ninguém. Os rituais aqui que ele realizava não curavam também ninguém. O leproso, se ele foi sarado, foi pelas mãos de Deus. O ato dele estar livre da lepra é pela mão de Deus. É graça de Deus. E é interessante pensar que as outras nações ao redor de Israel, quando surgiam enfermidades na pele ou qualquer outro tipo de doença, todas essas nações elas recorriam a ritos mágicos, à feitiçaria, a um monte de práticas supersticiosas para obter cura. Só que Israel era chamado a depender e a confiar no Senhor. É Deus falando assim, ó, você está com lepra, só minha mão para agir. Só o Senhor para curar. E o leproso, então, ele aguardava a ação de Deus. E quando ele era restaurado, Deus falava assim, olha, tem um caminho próprio estabelecido por mim, para que você possa ser readmitido à comunhão com o povo de Deus. Tudo isso, meus irmãos, é para lembrar que Deus, com graça, ele trabalha para trazer restauração nos relacionamentos, para fazer com que aquele que estava distante seja trazido de volta. Só que o nosso texto ele não fala só do ritual fora do acampamento. Esse ritual, tudo que eu descrevi aqui, fala do que deveria ser feito longe do tabernáculo, até o leproso ser purificado e poder entrar no tabernáculo. Mas ele tinha que fazer outras coisas. E a partir do versículo 11, ele vai descrever, então, a segunda parte do processo de purificação. E eu peço, então, que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Nós vamos do verso de número 11 até o verso de número 32. Peço que os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim, verso 11: E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e o oferecerá por oferta movida perante o Senhor.
Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e no dedo do polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está à sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ela, e a dízima da flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, como a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Essa é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para purificação. Meus irmãos, após os rituais realizados fora do acampamento, o homem que ele era curado da lepra, ele deveria então comparecer ao tabernáculo, ele tinha que oferecer sacrifícios, esses que foram prescritos, que nós lemos aqui no texto. Crianças, vocês desenharam uma pessoa triste, sozinha, e agora vocês vão desenhar essa mesma pessoa, ela alegre, e ela vai estar cercada de bons amigos. Queridos, o ritual que o leproso ele realizou anteriormente restabelecia a comunhão dele com as pessoas. Só que a lepra ela não rompeu apenas o relacionamento com as pessoas, rompeu o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus ele precisa ser restabelecido, e isso seria feito através de todas as ofertas que foram prescritas aqui. O ofertante ele tinha que apresentar uma oferta de restituição, uma oferta pelo pecado, uma oferta de holocausto e uma oferta de cereais.
Se os irmãos estão lembrados, o livro de Levítico ele começa descrevendo 5 tipos de ofertas. Das 5 ofertas descritas lá nos primeiros capítulos, apenas uma oferta o ex-leproso ele não deveria fazer. As outras 4 que foram descritas aqui eram obrigatórias. Ele tinha que separar então 3 cordeiros, um para oferta de holocausto, um para oferta de restituição, um para oferta de pecado, e ele tinha que separar azeite e os elementos necessários ali para a oferta de cereais. Só que Deus, meus irmãos, ele demonstrava também a sua graça quando se tratava dos mais pobres. Oferecer 3 cordeiros para o pobre seria extremamente pesado. E para quem não tivesse, então, condição, Deus ele deixa claro que a pessoa ela poderia substituir os cordeiros da oferta de holocausto e da oferta pelo pecado por aves. Apenas o cordeiro da oferta de restituição ele não poderia ser substituído. E aí, então, por meio desses sacrifícios, a purificação que ela iniciou fora do acampamento, ela chegava, então, no seu ponto, assim, vamos dizer, culminante. Aquele que antes estava excluído da presença de Deus e estava afastado da comunhão, agora ele era formalmente restaurado através desses sacrifícios. E um dos momentos mais marcantes desses sacrifícios aqui, meus irmãos, acontecia quando o sacerdote, ele pegava o sangue da oferta da restituição e ele passava na orelha direita, no polegar direito da mão direita, polegar da mão direita e no polegar do pé direito ali, do homem que tinha sido curado. Depois ele pegava azeite e fazia a mesma coisa, passava o azeite nos mesmos lugares. E o que sobrava do azeite era derramado sobre a cabeça do ex-leproso. E todos esses gestos aqui, meus irmãos, tudo que está sendo feito aqui, tinha sido demonstrado anteriormente na consagração do sacerdote, se os irmãos estão lembrados. E a mensagem, então, aqui é a seguinte: o homem que ele estava separado de Deus, agora ele tem que viver uma vida diante de Deus. Os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés tinham que voltar a ser empregados no serviço do Senhor. Deus está falando, você não está só livre da enfermidade, você está sendo readmitido à comunhão da aliança. Você tem que ouvir a voz do Senhor, fazer a ideia da mão, aquilo que o Senhor quer, andar por onde o Senhor te ordena, andar por onde agrada o Senhor. E esse capítulo, então, meus irmãos, é para mostrar que Deus, ele não só remove impureza. Em sua graça, Deus ele providencia todos os meios, o sacrifício necessário para restaurar plenamente aqueles que foram afastados. E o Senhor, então, ele traz de volta a sua presença, ele traz de volta para a comunhão, ele faz isso com aqueles que ele purifica. E depois, então, dele mostrar toda essa restauração na vida de uma pessoa, o nosso texto ele segue e ele vai tratar de uma outra situação. E a princípio parece que o nosso texto está mudando de assunto, só que ele está falando a respeito dos mesmos problemas. E a partir então do versículo 33, o nosso texto vai falar sobre casa atingida pela praga da lepra. E eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura a partir do versículo 33. O texto diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga,
para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Essa é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas e das casas, e da inchação e das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Meus irmãos, a parte final desse capítulo, ele vai tratar de uma situação que é bem semelhante, só que aplicada às habitações. Crianças, eu quero que vocês desenhem uma casa. Essa casa, ela vai estar cheia de mofo. E vocês vão desenhar ela sendo destruída. Então, desenhe uma casa cheia de mofo sendo destruída. Meus irmãos, na semana passada, no capítulo anterior, a gente viu que a lepra, ela poderia atingir tecidos e poderia atingir roupas. Como eu falei, lepra não é hanseníase, é qualquer situação que cause anormalidade sobre uma superfície. Então, no caso do tecido, se ele é atingido, por exemplo, por mofo, e você trata o mofo, ele é lavado, mas o mofo persiste, o tecido ele tinha que ser destruído. Nós vimos isso na semana passada. Só que tem um detalhe que eu deixei para comentar nesse texto aqui. As casas nessa época eram tendas. Todas as tendas eram feitas de tecido. Então, se pegasse lepra na sua roupa, você tinha que queimar ela. Mas se pegasse lepra na sua casa, na sua tenda, não tivesse tratamento, você tinha que botar fogo na sua casa. Só que quando Israel ele entrou na terra prometida, eles deixaram de habitar em tendas e eles passaram a habitar em casas. E aqui então, nesse parte final do capítulo, o Senhor ele estende a lei da lepra não somente para os tecidos,
mas para a casa como um todo, no caso, casas feitas de pedra, as moradias futuras do povo de Israel. O texto está dizendo, olha, se surgir alguma mancha suspeita na parede, o sacerdote ele tinha que examinar. Como eu falei, podia ser mofo, mas podia ser qualquer outra coisa que alterasse a superfície ali da parede. Caso essa contaminação ela se espalhasse, a pedra ali que foi afetada, ela tinha que ser removida, tinha que ser lançada para fora da cidade, e a parte que foi danificada, ela tinha que ser reconstruída. Depois de um tempo, o sacerdote ele ia analisar. Se o problema desaparecesse, a casa ela seria declarada limpa. Nesse caso, o dono da casa ele tinha que realizar o mesmo ritual da purificação do leproso. Pegava lá as duas aves, uma delas era morta, pegava lá, misturava com a água na vasilha, molhava lá o pau de cedro, o cordão vermelho, o hisopo, aspergia aquilo 7 vezes sobre a casa, molhava a ave ali e soltava a ave. E isso então purificava a casa. Só que, se a lepra da casa não tivesse sido curada, se ela continuasse avançando depois da reforma que foi feita, a casa inteira tinha que ser demolida. A pedra, madeira, tudo da casa era tirado ali da cidade e tinha que ser jogado fora dela. E a lição aqui, então, meus irmãos, é a mesma. Deus está falando assim, ó, aquilo que manifesta corrupção, uma corrupção persistente, não pode permanecer indefinidamente no meio do povo de Deus. Se a impureza ela existe, ela tem que ser removida. Se ela está se espalhando, ela precisa ser eliminada. E assim, então, meus irmãos, seja numa pessoa, seja numa roupa, seja numa casa, Deus ele está usando a vida comum para ensinar um princípio. A impureza, ela não pode ser ignorada. Ela precisa ser tratada. A comunhão da aliança, a comunhão do seu povo com o seu Deus, do seu povo uns com os outros, ela precisa ser preservada. E eu quero encerrar aqui então, meus irmãos, a exposição desse capítulo. Como eu falei, esse texto aqui é para mostrar que o nosso Deus, um Deus santo, ele não ignora a impureza. Só que o nosso Deus, ele não abandona o impuro à sua condição. O nosso Deus, ele providencia um caminho de restauração. Ele dá um jeito para que o excluído, ele volte à comunhão. E o texto, a gente viu, o caminho para a volta à comunhão, ele é cheio de sangue. Ele exige purificação. Ele exige uma mediação de um sacerdote. Para entrar na presença de Deus, sangue, purificação, mediação eram necessárias. E tudo isso aqui, meus irmãos, os irmãos já sabem, é para apontar para o Senhor Jesus. É para lembrar a gente que, em meio às nossas impurezas, se a gente quer ter comunhão com Deus e quer ter uma comunhão uns com os outros, essa comunhão ela só é possível por meio do sangue, por meio da purificação, por meio da mediação de um sacerdote. O Senhor Jesus, Ele é o nosso verdadeiro sacerdote. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele trata a nossa impureza. Através dele a gente é declarado limpo. E por meio disso nós somos restaurados à comunhão. E o capítulo então é para lembrar a gente disso, queridos. Que por meio de Cristo nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E eu quero colocar aqui então 3 lições para as nossas vidas, 3 coisas para a gente pensar. E a primeira delas é a seguinte. Quero que você pense. Você tem se isolado quando você deveria buscar restauração? Pensa nisso. Você tem se isolado quando você deveria buscar restauração?
Quando você peca, você esfria? Ou você se sente impuro espiritualmente, a sua tendência é você se aproximar mais de Deus, se aproximar da igreja? Ou será que você se afasta nessas situações? Você tem usado aquele argumento assim, eu vou resolver sozinho. Como se isso fosse uma forma espiritualizada de você tratar a questão, mas na verdade você está fugindo da comunhão. Pensa aí, tem pecados, dores, lutas que você prefere esconder em vez de você expor a luz pastoral e a luz fraterna? Pensa aí, se a sua vida espiritual, se ela fosse exposta hoje à comunhão, você se sentiria tentado a fugir? Ou você ia buscar ajuda? O leproso aqui, meus irmãos, ele não se purificava sozinho. Ele era conduzido por um sacerdote. E no reino de Deus, meus irmãos, isolamento não é caminho de cura. Isolamento só aprofunda as nossas feridas. Então pensa, você está se isolando ao invés de buscar realmente restauração? Então se você está indo por esse caminho, fica aqui algumas dicas práticas para você. Então procure intencionalmente um presbítero, um pastor, um irmão mais maduro na fé, quando você perceber que a queda espiritual sua ou o seu pecado recorrente te empurra para um caminho de isolamento. Confesse seu pecado em ambiente seguro de discipulado. Não fica apenas em oração privada, que às vezes oração privada não vai resolver. Volte a se colocar na rotina de comunhão. Participa do culto, da ceia, dos encontros da igreja. Mesmo quando você fala assim, eu não estou sem vontade, faça isso. Então para de romantizar a ideia de que, eu sou espiritualmente suficiente para tratar o meu problema. Isso, meus irmãos, é orgulho disfarçado de maturidade. Então pensa aí, você tem se isolado enquanto você deveria buscar realmente restauração? Corre para a comunhão, para você ser tratado. Segunda coisa para a gente pensar. Você tem valorizado, de fato, a comunhão da igreja? Você valoriza, de fato, a comunhão da igreja? Pensa, o culto público é uma prioridade real na sua semana? Ou é apenas uma opção quando sobra tempo para você? Você sente falta da igreja quando você se afasta? Ou você consegue viver espiritualmente indiferente à comunhão? Você entra na congregação para servir, para participar, para se doar? Ou é só para consumir algo espiritual? Se a comunhão dos santos ela fosse removida hoje, fosse tirada da sua vida hoje, o quanto isso ia afetar a sua fé? Eu faço todas essas perguntas para você pensar se você tem valorizado de fato a comunhão da igreja. Aqui, meus irmãos, em Levítico 14, a restauração ela não termina quando Deus fala assim, você foi perdoado. Só que ela, na verdade, ela termina quando você vê um retorno visível e claro ao povo da aliança. Espiritualidade bíblica, meus irmãos, ela não é individualista. Nunca foi. Espiritualidade nunca foi individualista. Então, trate o culto com compromisso. Olha, é um compromisso inegociável. Não trata ele como uma agenda flexível. Se aproxime intencionalmente dos irmãos. Não é só frequentar aqui, mas conviva com as pessoas. Sirva em alguma área da igreja. Comunhão saudável não é só servir para receber, mas é você participar. E se você está se afastando emocionalmente da igreja, comece ali com uma presença fiel. Não é só sentimento, mas se faça presente realmente. Então pensa, você tem valorizado de fato a comunhão da igreja? E a última coisa para a gente pensar,
A sua vida realmente reflete alguém que foi restaurado por Deus? Sua vida realmente reflete alguém que foi restaurado por Deus? Avalie aí. Os seus ouvidos, eles estão sendo governados pela palavra de Deus? Ou pelo que você escolhe ouvir? As suas mãos, aquilo que você faz em secreto, reflete santidade? Ou é uma contradição de fé? Os seus pés, os seus caminhos, as suas decisões, elas mostram uma direção de alguém que foi reconciliado com Deus? Ou é apenas religiosidade ativista? Se alguém observasse hoje a sua vida, o que você ouve, as suas palavras, o caminho pelo qual você anda, essa pessoa ali olhar e falar assim, nossa, essa pessoa realmente ela foi restaurada por Deus? Se alguém olhasse para a sua vida, ia chegar a essa conclusão? Meus irmãos, o sangue e o azeite que o texto fala aqui na orelha, na mão, no pé, não é para mostrar uma restauração abstrata, mas é para falar assim, olha, a escuta, a ação, a direção da vida dessa pessoa, ela foi realmente trabalhada. Então, de forma prática, reordene os seus hábitos, se for necessário. Pensa, o que você consome, o que você ouve, o que você assiste, o que alimenta a sua mente. Faça um exame diário. Pensa aí, as minhas mãos, os meus caminhos, eles honram a Deus? Então estabeleça uma disciplina concreta. Oração, leitura da Bíblia, obediência prática. Antes de você tomar qualquer decisão importante, corra para Deus, peça para Deus não apenas perdão, mas olhando para o texto aqui, peça para Ele uma reconsagração, vamos dizer assim, diária da sua vida prática com Ele. Então pensa, a sua vida, ela realmente reflete alguém que foi restaurado por Deus? Queridos, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça para que a gente possa realmente experimentar dessa restauração que Cristo ele produz na nossa vida e que a gente possa desfrutar da restauração que Ele traz para os nossos relacionamentos, para que a gente tenha uma bela comunhão com o Senhor, mas uma abençoada comunhão uns com os outros. Vamos orar neste momento? A gente vai pedir para que o Senhor aplique a sua palavra, nos ajude a crescer nessa matéria. Senhor Deus Pai amado, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos lembra, ó Pai, que Tua graça age poderosamente sobre o nosso viver, restaurando, ó Pai, a nossa comunhão uns com os outros e restaurando, ó Pai, a nossa comunhão contigo. E te louvamos, ó Pai, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor tem agido com graça sobre o nosso viver. E o nosso clamor, ó Pai, é para que a nossa vida prática ela seja realmente uma demonstração de alguém que foi alcançado pela Tua graça. Por isso pedimos, ó Pai, para que o Senhor opere em nós. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor trate a nossa vida, porque ainda temos que crescer, ó Pai, em muitas coisas. Precisamos, ó Pai, aprender ainda e precisamos, ó Pai, ser renovados pela ação do Teu Santo Espírito para viver conforme a Tua verdade. Ó Pai, pedimos para que o Senhor trate o nosso coração. Nos trate, ó Pai, de tal forma a valorizarmos a comunhão contigo e a valorizarmos, ó Pai, a comunhão uns com os outros. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que possamos entender, ó Pai, que uma vida, uma caminhada cristã, ela não se dá sozinha. Que possamos, ó Pai, amar a Tua igreja, amar o Teu povo, amar, ó Deus, fazer parte do corpo de Cristo. E que possamos, ó Deus, seguir não por um caminho de isolamento, mas por um caminho de comunhão, ó Pai, que gere em nós transformação. Sabemos, ó Pai, que o Senhor edifica a Tua igreja. E essa edificação, ó Deus, ela vem por meio dos exercícios dos dons que o Senhor nos dá. E sabemos, ó Pai, que não há outro caminho pelo qual crescer senão estando no meio do Teu povo. E pedimos então para que o Senhor nos trabalhe e nos ajude, Deus, a valorizar o caminhar como igreja. Cuida de nós, Senhor. Trate o nosso coração para que o nosso viver ele realmente
Mostre, ó Pai, a restauração que o Senhor produziu em nós. Nos guie, Senhor, para que possamos realmente demonstrar da Tua graça no nosso falar, no nosso pensar, naquilo que ouvimos, em nossas ações, nossas decisões. Cuida de nós, ó Pai, e que nosso viver, ó Deus, seja um testemunho vivo da obra de Cristo. Assim clamamos, por isso pedimos, em nome do Senhor Jesus oramos, ó Pai. Amém.